Gente, chegamos aqui no YouTube com essa linda maravilha. Agora, você está entendendo que eu estou falando de simpatia, beleza, inteligência? É essa imagem que uma empresa quer para o seu produto. E aí, quando Obrigada, ela amor. fala essa voz, já porque eu preciso chamar coisa pro canal, que é você que veio lá do Spotify, do Google Podcast, do Apple Podcast. Chegamos aqui no YouTube, inclusive lá no Apple você pode deixar a sua avaliação, o seu comentário, deixa para dar aquela bombada no canal, a gente precisa disso. Aqui no YouTube, gente, se você está assistindo e está gostando, dá o seu like. O que você está esperando para dar o seu like ali, ó? Se inscreva no canal, aperte o sininho para receber os próximos. Você está entendendo minha crise? Eu não estou sabendo lidar direito com isso. Mas faz parte. Eu, quando eu tinha o New York Tips, era difícil também, assim. A gente, Mas eu percebi que é necessário, faz parte do que você está fazendo. Entendeu o que eu quero dizer? amigos do meu coração, pessoas que estão ouvindo e vendo a gente, o apoio de vocês é a única maneira de fazer isso continuar. Porque ninguém faz um produto para poucas pessoas, para ficar ali na família, entendeu? Já foi esse tempo. A gente precisa. E a outra coisa é a interatividade. O fato da gente poder interagir, saber o que vocês pensam, vocês estão odiando, estão gostando, isso é legal, isso não é. É super. A gente precisa do retorno de vocês. Ó, meu desespero. É legal fazer, Mas abrir isso. hoje já tá mais leve. Tá mais Agora eu me leve sinto mais agora? Ainda leve, não. agora sim. Botei para fora. Isso é importante. Isso é importante, porque assim. É muita competição, é muito conteúdo, ainda mais agora em tempos de pandemia, entendeu? Então, a gente já viu, né, naquele documentário que todo mundo viu lá, o Social Dilemma, que os algoritmos estão dominando o mundo. Então, vamos dominar o mundo com coisa bacana, pelo menos, já que não dá para tirar o algoritmo, vamos espalhar coisa boa. E o podcast, o YouTube, o que te move, com certeza faz parte dessa galerinha. Brazilian Play and Learn. O que é isso? O que você inventou dessa vez? Quando eu morava em Nova York, eu queria fazer alguma coisa, aí eu pensei, sou brasileira, tenho uma comunidade brasileira, vou contar história para criança. Aí eu descobri uma escola de português chamada Brasil Ahead, aí em Nova York, e mandei um projetinho, aqueles projetinhos de teatro que a gente faz, né? Aí eu falo, olha, eu sou atriz, contadora de história, não sei o quê. Aí ela falou assim, ótimo, quer dar aula de português? Aí eu, oi, aula de português? Como assim? E aí a gente conversou e aí eu entendi o que era o português como língua de herança, que não é um ensino de português como se fosse uma segunda língua que a criança não tem conexão. Muito pelo contrário. Quando você fala de português como herança, você está falando de cultura. E toda língua é cultura. Mesmo se eu resolver aprender, sei lá, chinês, mandarim ou qualquer outra língua, eu vou entrar em contato com a cultura daquele povo. E eu, como atriz, então, trabalhei 6 meses na Brasil Ahead, foi super legal. Quando eu cheguei aqui em Los Angeles, a Mariana Leite, que fez faculdade comigo na USP, a gente se formou juntas, já morava aqui e já contava histórias. E ela já me acompanhava por conta de Instagram, que eu dava aula de português lá, aí, em Nova York. Aí a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa juntas, né? E daí veio, porque ator tem day job, né? Working actor tem day job, tem algum day job. A gente falou, vamos dar aula de português. E aí a gente criou o Brazilian Play and Learn, que hoje tem 3 anos. A gente, enfim, tem 4 professoras no nosso quadro, a gente já deu aula para mais de 200 crianças, a gente faz eventos na comunidade brasileira aqui, festa junina, carnaval, dia das crianças, e agora online a gente está dando aula para os Estados Unidos inteiro. Então, é um projeto muito bacana mesmo. E como é que é fazer de uma criança bilíngue?
Como é isso? Como assim? É fazer uma criança bilíngue, se tornar Isso. bilíngue? Exato. Geralmente os alunos de vocês são filhos de brasileiros. Isso, então a gente, na verdade, ela nasce bilíngue porque a língua de um dos pais, a língua materna, já é o português. Então ela já tem essa exposição. Então ela tem duas línguas. Uma coisa, aí eu fui procurar uma formação de educadores, porque aí eu tinha que entender o que é essa língua de herança. E aí a gente, eu e a Mariana, nós estamos nos formando educadoras de língua de herança pelo Instituto Brasil em Mente, que fica em Nova York, e a gente entendeu que o bilíngue, ele não é dois monolíngues na mesma cabeça, ele é ao mesmo tempo. É quântico o negócio. Então, as duas línguas, elas fazem parte de um mesmo sistema. Aí, o que a gente entendeu é que se o pai e a mãe são brasileiros, essa exposição é bem maior. Agora, quando o pai é americano ou a mãe e o outro é brasileiro, geralmente a língua da casa se torna o inglês, que já é a língua majoritária, que é a língua dominante de onde ela vive. Então, a exposição dela ao inglês é tipo 95% e o português 5%. Então, fica lá o português, entendeu? Tentando resistir. E aí, o Brazilian Play and Learn entra não só como um lugar para dar aula, mas para ajudar essas famílias como? Como no meu dia a dia eu vou conseguir estimular o meu filho a falar português? Entendeu? Então a gente entra na casa das pessoas, porque a gente está falando de uma língua de família, é uma língua ancestral, uma língua de comunidade. E a criança que já é exposta, eles dizem que é assim, é uma poupança. Isso eu achei muito legal. Se você expõe a criança ao português 1 ano, ela tem 1 ano de poupança, entendeu? Se você expõe 5 anos, ela tem mais 5 anos de crédito, digamos assim, de português. Então, o mais importante é a insistência e principalmente na primeira infância, porque se você, até ela entrar na escola, quando ela entra na escola e quando ela fica o dia inteiro na escola, aí é mais difícil. Então, a insistência, a gente está aqui para dar uma força também, né? A gente fica dando força para o pai, dando força para a mãe, mandando coisa durante a semana, sugestões, conteúdo no Instagram, para a gente fomentar, porque a gente sabe que é difícil. Eu e a Mariana, a gente tem filho, é muito difícil, mas a insistência vale a pena. Vale muito a pena porque abre porta para uma terceira, quarta língua, não só mercado de trabalho. A criança que fala duas línguas, ela tem uma percepção diferente, ela já é outside of the box, ela já vê as coisas de uma outra maneira. Ela tem uma conexão com a família no Brasil, ela chega no Brasil, ela se identifica, ela conversa com a avó. Quantos casos, Léo, eu tenho de crianças que não conseguem falar com a avó, que a avó não fala inglês e fica assim, eu já vi assim, uma avó que não falava inglês, a neta não falava português, e aí elas meio que se comunicavam por mímica. É, é, é muito pouco, né? É um pouco bizarro até, né? É, Porque é uma relação tão é. próxima. Eu tenho uma amiga chamada Bia também, Bia Pantojo, que mora em Montreal, e a filhinha dela, ela é casada com um canadense, e a filhinha dela, basicamente, a língua principal é o francês. Mas dentro de casa, os dois falam português, porque ele também fala português. E fala espanhol também, mas a língua mãe dela é o francês. E o português dela tem sotaque francês. É uma graça. É muito fofo. Como é que os meninos aí reagem? Como é que é na Olha, sua casa? o Miguel chegou aqui com 2 anos e meio, então ele teve um input de português muito grande, né? No Brasil, só português. Quando ele entrou na escola, ele começou a fazer o que a gente chama de code switch, que é o que você falou no podcast. A gente falou um pouquinho, né, sobre isso, mas ele falava bird, por exemplo. Então ele fala assim, eu quero esse bird, entendeu? E aí, qual é o pulo do gato? A mãe e o pai não falarem assim, não fala bird, fala pássaro. Ah, meu filho, perdeu. Perdeu para sempre. Tem que. Aí fica a dica. Aí a criança falou, eu quero esse bird. Aí você fala, você quer esse pássaro? Que legal. É difícil, né? Quando você tá maluca, lavando louça, não sei o que lá. Entendo.
Abraço, compreendo. Mas é por isso que a gente, do Brasília Play Learn, a gente fala, a gente sempre está lembrando os pais. E com o Miguel é assim, então a gente sempre fala português em casa, o Edu é brasileiro, então a gente tem essa sorte. E aí o Miguel, a gente foi todo ano para o Brasil. Isso é uma dica que agora na pandemia está mais difícil. Mas se você tem uma frequência de ir para o Brasil todo ano, o português é recarregado, né? Então isso é bom. E faz mais sentido para eles falarem português. Porque se você não tem contato com a sua família no Brasil, por que a criança vai falar português, gente? Tipo, eu nasci nos Estados Unidos, me deixa, sabe assim? Tipo, eu vou na escola, todo mundo fala inglês, tudo que eu assisto é inglês, você fala inglês comigo, por que eu tenho que falar português? Ah, o Mateu é americano, então ele nasceu aqui já, e ele já tem essa exposição ao inglês também. Então, assim, eu fiz uma lavagem cerebral no Miguel, no mais velho, falando assim, olha só, a responsabilidade do seu irmão, eu vou te ajudar, mas a responsabilidade do seu irmão falar português é sua, e você fala pra caramba, igual eu. Então, fala português com seu irmão, geminiano. É claro que ele não te ouviu. E ele fala o que ele quiser. Não, mas ele tá ajudando, assim, porque a gente já fala em casa, já é um costume. Então, o Mateu, toda vez que eu subo escada e desço escada, é 1, 2, 3, 4, sabe? Precisa de insistência, precisa, porque senão eles vão falar só inglês. Gente, imagino da Ana Carol aqui em Nova York, que a Ana Carol é brasileira, eles moram em Nova York e o marido é italiano. Exatamente. E esse trilingue aí dá certo? Funciona? Dá super certo, dá um samba, né? Não vou falar que assim, é tranquilo. Mas tem uma técnica que chama One Parent, One Language, que é o pai fala, por exemplo, a mãe, no caso da Ana Carol, beijo. Carol, a gente vai falar que a gente está falando de você para ela assistir. A gente pode começar a falar. Ai, Léo, ó, fica a dica de divulgação. A gente começa a falar de umas pessoas e a gente avisa as pessoas que a gente falou dessas pessoas, entendeu? E vai tagueando todo mundo. Tagueia. Tagueando todo mundo. Mas a Ana Carol, por exemplo, ela é brasileira, ela só fala em português com o filho dela. O pai é italiano, só fala italiano com o filho. Ele vai na escola, é o inglês da cidade, da escola. Então, é claro que isso tem uma flexibilidade, mas se você mantém isso como uma regra, ou, por exemplo, toda vez que você está sozinha, você só fala em português, e o pai só fala em italiano, a criança vai, entendeu? É muito bonitinho, porque às vezes ele se comunica em italiano, às vezes ele se comunica em português e às vezes se comunica em inglês, do jeito que a cabecinha dele quer, ali na hora. Faz parte da identidade dele. Isso tem um nome que eu também aprendi, chama translanguaging. É um sistema, essa criança tem essas 3 línguas, isso faz parte da identidade dela e ela tem que ser respeitada desse jeito, porque essa é a realidade dela. E a gente não pode forçar ela a se comunicar numa língua só, porque isso é muito pouco para ela. A gente que mora nos Estados Unidos sabe, às vezes a gente fala, não vou dar, sei lá, tipo, que tipo de palavra você só fala em inglês, por exemplo? Tem palavra que, mesmo no Brasil, não expressa o que você quer dizer. Tem alguma palavra, por exemplo, que você só fala em inglês? Aí eu vejo o brasileiro falando, peguei um job. Um job, então, job, Que, por inclusive, exemplo, né? corrigindo, nos Estados Unidos não se fala job, se fala gig. É um gig. Peguei, né? I have a gig. I have a gig. Mas no Brasil, não sei o que aconteceu, que falaram, eu tenho um trabalho, eu tenho um job. É um job. E é job, não é job. É job. E aí, com o tempo, um dia vai escrever job, DJ, job, né? job. Vai virar português. Ou não, porque é um perigo. Essa coisa de língua é uma loucura, Léo. Se você não... A língua, ela é mutável, né? Como você mesmo falou, ela muda. Então, a gente está num lugar na sociedade que é assim,
de expansão, ou seja, das fronteiras. Eu estava conversando com o Edu sobre isso, assim, da mistura de línguas, mas ao mesmo tempo você também corre o risco de perder um pouco não a essência, mas o conhecimento das culturas tradicionais, o respeito às culturas tradicionais. Então, um equilíbrio muito louco, assim, hoje que a gente está navegando, sabe? Que eu não sou nem do tipo, tem que falar só português no Brasil, tipo, essa palavra é um estrangeirismo, entendeu? Então, mas ao mesmo tempo a gente também tem que prezar, né? Olhar para as nossas raízes, para a nossa cultura e saber de onde a gente veio e aprender e não achar que é coisa antiga só. Tem muito a dizer a nossa língua, a nossa cultura hoje em dia. É isso que a gente tenta passar para a criançada aqui, num contexto artificial, mas a gente tenta retomar isso. E brasileiros que moram no Brasil, eles podem tirar proveito do seu podcast, do seu trabalho? Então, o História de Boca, que é outro projeto, então tem o Brazilian Plain Learn, que é essa escola, né? Esse lugar, né? O História de Boca é um projeto meu, que eu convidei o Eduardo para participar, né? Já que ele está aqui, né? Não está fazendo nada, lava uma louça, faz uma locução. Eu falei, filho, você não quer fazer o podcast comigo? E o História de Boca é contação de história em português. Então, é claro que ajuda os brasileiros no exterior, mas hoje 70% dos nossos ouvintes, pelo Anchor, que a gente consegue ver, né, o Data, é do Brasil, né? A gente ficou super feliz com uma matéria que a gente conseguiu no Caderno 2, inclusive, essa semana, que foi destaque do Dia das Crianças. Então, a gente está super feliz, assim, com a divulgação, com a aceitação que está tendo lá no Brasil. Então, o História de Boca é em português para o povo que está no Brasil e para quem está fora também. Eu vou colocar aqui na descrição o canal do História de Boca e vocês têm também no Instagram, uma página no Instagram para o Brazilian Play and Learn. Isso, exatamente. Então, se você quiser acessar e lá conferir o trabalho da Bia, tá aqui na descrição. Meu amor, tem mais alguma coisa que a gente precisa saber? Que precisa saber, que pode ser... eu acho que o próximo passo em relação à criação, né? Por exemplo, você está com um canal do YouTube agora, e é muito legal. Eu tive uma experiência muito legal com o New York Tips, conheci muita gente bacana, conheci a cidade, enfim, foi muito legal. Aprendi com como editar, né? Que é uma coisa que você, né, tá lidando agora. Então, isso dá uma autonomia muito grande. E agora o próximo passo aqui nos Estados Unidos, a gente já pensava assim, mas por conta da pandemia, é investir mais em conteúdo audiovisual. Então, eu estou desenvolvendo uma série que a princípio é para o IGTV, né, para o Instagram, que é sobre uma brasileira, que tem a ver com aquilo que a gente falou no podcast. O que é o brasileiro aqui nos Estados Unidos? Né? Você é loiro, de olhos azuis, é brasileiro. O que é brasileiro no Léo? O que é brasileiro em mim? Né? Então eu quero, enfim, desenvolver essa série que é ficcional, é um dramedy que a gente chama, mas que tá para ser rodada no começo do ano que vem. Então eu estou bem empolgada. Que delícia! Então é isso. Bia, uma pergunta essencial. O que te move? É esse vento aí que você falou. O que me move é o flow, o que me move é... Eu acho que na pandemia ficou mais claro, eu tive que abandonar tudo aqui e ir para o Brasil. Fiquei 5 meses no Brasil, não sabia se ia morar no Brasil, se ia voltar para os Estados Unidos. O vento bateu, estou aqui de novo, não sei até quando. Então, eu acho que o que me move é aceitar que existe um fluxo, né? E que a gente está em conexão com esse fluxo, é só a gente estar atento e criar esse espaço. E esse espaço eu acho que é de olhar para dentro, olhar para dentro, olhar para dentro, para conseguir essa conexão com pessoas incríveis como você e com a vida.
Sua linda, incrível é você. Eu admiro muito você como pessoa, como profissional. Você é essa. Não tem tempo ruim com você, né, Bia Borim? Você está sempre criando alguma coisa, fazendo algo, mesmo você descabelada, fritando ovo com uma criança no peito, a outra puxando sua saia, entendeu? Você tá sorrindo, tá desesperada, mas tá lá, íntegra. Mas sabe o que é fundamental? Saber que tem gente como você, que tem amigos incríveis como você, Léo Abel. É isso, é isso. É isso que dá aquele puxãozinho. Tá tudo. Ixi, aqui, ó. Tá acabando até a bateria do celular. A gente já falou tanto. Tá desesperado? O amigo é aquele que Vem com... é aquele que puxa, dá um sorrisinho, dá? Então eu agradeço você e os meus amigos amados. Eu te agradeço, meu amor. E você que caiu de paraquedas aqui no YouTube, eu e a Bia, a gente veio lá do Spotify, do Google Podcast, do Apple Podcast, lá do podcast O Que Te Move na Gringa, que você encontra nesses todos os canais. Então, você que gostou, quer que a gente continue com esse trabalho, dá o seu suporte, que a gente está aqui, ó, galgando, começando o canal. Deixa, de 33 inscritos, a gente já está com 42, Bia, da semana passada para cá. Você está me entendendo? É isso. Tô entendendo. É essa construção que a gente está falando, de formiguinha, dando uma mão para o outro, e a gente vai crescendo, trazendo mais material para vocês. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos dos próximos convidados. Ai, muitos parabéns, Léo, parabéns. Tá Obrigada, incrível. amor. A gente não des... Eu estou em crise, mas eu não desisto. Inclusive, eu tenho outros projetos de outros podcasts com outras pessoas, inclusive em inglês. Vamos falar inglês. Vamos falar inglês. Podcast em inglês. Arrasou, arrasou. Te amo. Te amo, beijo, obrigada. Tchau.